Retomando os trabalhos, por favor, passo a palavra ao doutor João Paulo para se posicionar após os quesitos colocados e discussões. Por favor. Bom, a minha proposta para, de forma objetiva, aqui organizar, eu fiquei com dúvidas, e aqui preciso destacar, conforme já tenho apresentado no voto, entendo eu que o contribuinte traz à tona uma série de documentos que comprovam a materialidade do seu direito. Nós estamos falando aqui de quase R$8.000 que fora glosado, né? E o contribuinte divide em 5 categorias quais seriam os bens, né? E a minha necessidade para uma diligência seria para analisar os itens, repito, página 12 do voto, os itens A, B e C, para quê? E aí a gente está falando, para que fique claro na gravação, manutenção de veículos, combustíveis e lubrificantes, material de construção. Esses são e peças e equipamentos materiais para manutenção, ampliação de instalações, máquinas ou equipamentos da sua atividade fim. São esses 4 itens gerais que, dentro desses 4, eles traz inúmeras espécies, né? Então, dentro de combustíveis lubrificantes, tem gasolina, tem óleo diesel, tem óleo de freio, óleo lubrificante, gás GLPL, e assim para todos esses. E o meu sentido de baixar de diligência que eu estou aqui propondo seria para que haja um esclarecimento destes itens específicos A, B, C e D, né, no sentido de como isso é utilizado no processo produtivo. Porque aí eu terei a certeza de reconhecer ou não o crédito que for glosado. É nesse sentido. Quanto à redação, tenho certeza que eu farei de forma pormenorizada do que eu estou buscando entender. Não quero que se junte provas novas, mas quero apenas explicação sobre isso. É nesse sentido, se isso leva a uma perícia para demonstrar, se isso leva a outras questões, aí esse é o entendimento de cada um. Para mim, o que eu gostaria é, nesse sentido, de analisar. E já que eu sou relator e tenho a prerrogativa já de relatar, né, proferir o voto, eu entendo que há uma carga probatória bastante elevada para julgar. Porém, por uma questão de zelo e dever nesse sentido, seria apenas por isso que eu gostaria de baixar em diligência. E talvez esteja sendo um excesso de cuidado, mas prefiro ter o excesso de cuidado do que uma imprudência quando do julgamento e, eventualmente, não realizar uma justiça no voto. É apenas isso. Presidente, devolvo a palavra. Exauridos os debates calorosos, vamos retomar, então, a votação. Doutora Mara, como vota, por favor? Eu acompanho a diligência. Acompanho a diligência. Ok. Doutor Oswaldo, como vota? Voto pela divergência. Não acho caso de divergência. Tá ok. Divergência. Como vota a doutora... Perdão, doutor Lázaro? Qual é a divergência, Oswaldo? A divergência, o João deixou bem claro o que ele pretende para vincular as despesas que ela trouxe nas notas fiscais ao processo produtivo dele. Isso é carga probatória do contribuinte. Se ele não demonstrou até esse momento, não é uma diligência que vai baixar. Eu voto pela negativa de provimento. Ok. Acompanho a divergência do conselheiro Oswaldo. Ok. Como vota a doutora Fernanda? Eu dei uma olhada nos autos e ele descreve o processo produtivo e ele faz uma análise finalmente satisfatória do processo produtivo, fazendo o link com essas questões. E, de fato, o que a gente entende aqui é que muitas vezes a explicação concreta do processo é suficiente. Então, tendo em vista que existe uma explicação sobre o processo, quando ele fala dos itens, e existem os elementos de prova contábeis... Perdão pela ordem.
ouvindo. O som da Fernanda está falhando. Deixa eu ver. Não, eu acho que tem que desligar os microfones. Qual é o som dela? É o microfone, porque está dando retorno. Fernanda, se você puder repetir, perdão. Desculpem. O que eu falei é o seguinte, que em teoria eu concordo com a divergência em função disso, mas assim, nesse caso concreto, eu entendo que os documentos eles estão ali, porque quando da manifestação de inconformidade, principalmente, ele faz o cotejo de cada item e ele trata do processo produtivo ali e ele explica como que ele explica de forma, enfim, ele não traz provas do processo produtivo, mas o nosso entendimento aqui é que você não precisa trazer provas, documentos do processo, você precisa explicar e fazer um mínimo link, né, entre as duas coisas. Aqui eu acho que ele faz. E ele traz um monte de nota. E querendo ou não, ainda que seja desejável que o contribuinte apresente as provas e os documentos de forma organizada e fazendo, obviamente, toda já essa preparação para facilitar a fiscalização e garantir o seu direito, porque também é interesse do contribuinte, eu entendo que existe bastante coisa nos autos que permitiria uma diligência depois de tudo que eu ouvi o conselheiro e o relator falar. Por isso eu voto com o relator pela diligência. Então, presidente, já que há descrição do processo produtivo, diferentemente do que está no voto, eu acompanho a diligência. Altero para acompanhar a diligência. Eu verifiquei aqui o recurso voluntário, não me parece que descrever apenas que ele faz extração de calcário, etc., me parece muito clara a carência probatória aqui. Eu vou ficar originalmente aqui com a divergência. Vou ficar o único divergente, então, aqui por enquanto. Eu não sei em relação a todos, mas eu acho que tem em relação a algum vídeo. Mas eu acho que o debate, eu acho que encerrou, né? Vamos para a votação. Eu voto contrário à realização de diligência. Ok. Desculpe, Gilson. Doutor Leonardo, como vota, por favor? Voto com o relator. Eu também voto com o relator. Então, vamos lá. Decisão. Temos 3 teses aqui, né? Esse processo ele é paradigma, né? Vai vincular. Pois não? Eu gostaria de falar. Não escutei, está picotando. Desculpe. O Lázaro disse que nós temos 3 teses e isso impacta no resultado do julgamento. É isso? Não? Não, acho que não. São 2. Conta a diligência ou conta a diligência? Falei besteira. São 2 só. Agora, só uma observação, já que eu fiquei o vencido, baixar em diligência para verificar a pertinência de material de uso geral de limpeza realmente é uma mudança de orientação aqui do colegiado. Não é esse item, não. É isso aí. Não, doutor Pantaro, olha. Esse item está incluído na proposta de diligência pelo que eu pressenti dos debates. Mas essa foi justamente a questão que a gente debateu, né? Exatamente. A diligência, para mim, seria no sentido de vincular as notas fiscais e as despesas que ele já apresentou ao processo produtivo dele, que está descrito na manifestação de conformidade segundo a Fernanda. Para mim, Pessoal, olha só, vou proclamar a decisão, tá? A turma, por maioria, converte o presente julgado em diligência. É isso. É uma resolução convertendo o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Pode falar agora, porque aí fica a proclamação, daqui a pouco a questão fica um pouco... Eu vou deixar vocês falando enquanto eu estou escrevendo aqui o voto, tá? Por favor, fiquem à vontade. Melhorar os termos da diligência, se for o caso, para ela ficar mais objetiva. A gente não precisa pedir um relatório circunstanciado de tudo. Né? Até pelo volume de debate que teve, votar uma diligência sem os termos... Eu quero fazer dever. Tem um acordo dos termos, né? Eu quero fazer dever nessa diligência. Eu sei que não é de costume, mas o caso... Só um minutinho. Fazer dever em diligência. Olha só. É a primeira que eu vejo.
Pessoal, olha só, a diligência vai ser no sentido, ele fez uma relação de alguns itens que ele comentou durante o voto, que, pela maioria, ficou mantido o direito de baixar em diligência conforme a convicção dele, da necessidade que ele apresentou em relação a algumas contas. Eu não estou com o detalhamento aqui dos gastos, é um valor de 8 mil que deve ter várias naturezas de gastos. Aí ele falou combustível, falou alguns itens, pneu, eu me lembro de alguns. Tainá está chamando sem parar. Manutenção predial, manutenção geral, limpeza, isso tudo aí, em tese, está embutido. Pode falar, doutor. Bom, já foi proclamado o voto. Só eu não estou mexendo nesse caso. Uma coisa que eu sugiro é que, assim, inicialmente... A redação é de minha responsabilidade, eu vou fazer a redação. Se tiver algum problema, haverá um embargo. Presidente, acho que vai ter. Inicialmente... Pode discutir. Eu só vou desligar o microfone aqui 1 minuto para poder escrever, senão não vou conseguir, gente. Desculpa. O João tinha proposto baixar em diligência para resolver metade das questões. Só que pela questão procedimental, que ele não pode já decidir sobre uma parte da matéria e baixar o resto em diligência, eu acho que ele pode usar esse entendimento que já está colocado e simplesmente detalhar aquilo nos critérios da diligência. E aí o voto dele vai ficar claro, vai ficar correto processualmente, e a gente vai baixar e vai realmente ter um relatório sobre aquilo que nos interessa. O que o João já sabe não é possível, ele não vai botar nos critérios. Com licença. Voltou a diligência, né? Será que não seria possível para a gente poder andar, o João enviar os quesitos e aí a gente discute no registro do julgamento e aí fica a conversão em diligência nos termos do voto relator? Esse vai ser um caso extraordinário que a gente vai fazer isso, mas pelo menos para andar, senão a gente não vai sair daqui. E a Tainá tá chamando sem parar, gente. Vai dar 6 horas.